sozinhos não dá, só dá com jovens, com famílias, comunidade e comunhão. Gente boa, fico muito contente de poder vos encontrar e conversar com vocês a respeito da carta pastoral deste ano de 2021. O ano passado, a partir do nosso plano de pastoral diocesano, do quadriênio 2019-2023, nós assumimos, lembram, o tema "No domingo entramos na casa do Senhor para nos alimentar" e saímos para evangelizar, com o objetivo de redescobrir o valor do dia do Senhor na vida dos cristãos e das comunidades. Fomos surpreendidos, porém, pela ameaçadora pandemia que exigiu de nós posturas e restrições para as quais não estávamos preparados. Diante da impossibilidade por alguns meses de frequentar normalmente os templos e de participar de eventos comunitários, sentimos saudade da Eucaristia e fomos solicitados a descobrir o valor da eclesialidade doméstica que sustentou a nossa fé ao longo deste tempo tempestuoso. É preciso aprender a ler os sinais dos tempos, pois eles nos convidam a uma autêntica conversão pastoral. Esta tempestade, que ainda não terminou, nos obriga a repensar a nossa ação evangelizadora e o nosso jeito de ser igreja hoje e amanhã. Vivemos um tempo ponte, não um tempo pausa. O futuro está presente na medida em que percebemos que sua construção se dá no hoje. É preciso, portanto, enxergarmos esse futuro já, agora, e abrirmos-nos às suas perguntas e provocações, pois na vivência deste tempo que passa e nos devora, nós podemos experimentar também o tempo Kairos, tempo graça, que nos conclama para a conversão integral e nos dá nova vida. A pandemia não conseguiu nos deter e, de fato, ela não pode e não deve bloquear as nossas atividades. Ela, ao contrário, nos faz entender que precisamos com urgência reorientar nossos objetivos, nossas atividades e nos provoca a seguir em frente. E como igreja samaritana, nos leva a ajudar os necessitados do corpo, da mente e do espírito, neste momento particular de emergência sanitária e social que atinge a todos. A pandemia não trouxe muitas novidades, mas fez emergir o que antes nós não víamos ou não queríamos ver. Todas as chagas humanas, sociais, ambientais e eclesiais estão agora expostas à luz, pois nada há de oculto que não venha a ser revelado. Ao considerarmos isso, em reunião com o Conselho Presbiteral Diocesano, decidimos assumir como eixo fundamental para a nossa ação pastoral neste ano 2021 a Eucaristia. Então, pano de fundo é a Eucaristia. Todavia, mais do que propor doutrinas teológicas já conhecidas, nós iremos dar enfoque à Eucaristia como cume e fonte da conversão pastoral de que precisamos e como escola de fraternidade
e de vida em comunhão. Esta conversão, que nasce no banquete eucarístico, encontra o seu lugar privilegiado nas pequenas comunidades, nas famílias, nos jovens. Então, o pano de fundo é a Eucaristia e a nossa ação voltada para as pequenas comunidades, as famílias e os jovens. Por isso, o tema que nos guiará neste ano é sozinhos não dá, só dá com. Grave isso. A falta de consciência do eu em relação ao outro, como responsável pelo meu irmão, levou ao agravo da pandemia e leva tantos de nossos projetos pastorais ao fracasso. Quando vivemos enclausurados na mentalidade de que os meus interesses têm prioridade sobre o bem de todos, e perdemos a capacidade de olhar ao nosso redor e trabalhar em conjunto, é sinal de que uma grave doença nos contagiou. E não é mais o Covid, não. É o mal da indiferença e do isolamento. A verdade desnudada plenamente pela pandemia é que ninguém fica curado sozinho. Sozinhos não dá para viver, não dá para ser igreja e celebrar a Eucaristia, não dá para fazer pastoral, não dá para se salvar. Sozinhos não dá, só dá só dá em comunidade, só dá em comunhão, só dá com compaixão, só dá na comunicação fraterna, só dá com compromisso conjunto. No dia 27 de março de 2020, no antro da Basílica de São Pedro, no Vaticano, o Papa conduziu um momento extraordinário de oração em tempo de pandemia, diante das inúmeras mortes provocadas pelo Covid-19, das dores dos familiares e do desespero da humanidade. O Papa, sozinho, naquela noite chuvosa, aproveitou o trecho do Evangelho de Marcos 4,35, que narra o episódio da tempestade acalmada, para despertar em nós uma consciência fundamental. Estamos todos no mesmo barco. Ninguém se salva sozinho. Não somos autossuficientes. Sozinhos afundamos. Desde então, em muitas mensagens, homilias e discursos públicos, o Papa Francisco vem repetindo essa mesma frase: ninguém se salva sozinho, com uma insistência que encontra sua máxima expressão na importante e bonita encíclica Fratelli Tutti sobre a fraternidade e a amizade social, realidades essas que, infelizmente, ainda estão bem longe de serem entendidas e vividas. Ninguém se salva sozinho. Trata-se, antes de tudo, de uma convicção de fé. Deus não é Pai meu, mas Pai nosso. Ele não salva indivíduos solitários. Deus salva um povo. Deus salva a humanidade. A salvação que Ele nos oferece não é alcançada através de esforços individualistas, mas através das relações que decorrem do Filho de Deus encarnado e que constituem a comunhão da Igreja. Não podemos nos compreender como cristãos sozinhos, separados dos outros, longe da comunidade. Sozinhos não dá. Sem comunidade não há vida cristã. Pense nisso. Sozinhos não dá, só dá com
Jovens com famílias, comunidade com